Questionada no Supremo Tribunal Federal, lei de Santa Catarina que obriga as concessionárias de água e luz a informar nas faturas a existência de débitos vencidos. E você vai ver também. Polícia Federal cumpre mandados na segunda fase da Operação Cardiopatas contra suspeitos de fraudes previdenciárias em Campos dos Goitacazes, Norte Fluminense. Justiça Federal suspende parte da medida provisória que autorizava a privatização da Eletrobras. Mobilização para combater violência doméstica ganha força no município de Quixadá, no Ceará. E de quem é a responsabilidade por animais de estimação em situação de abandono? Estas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Delegacia Especial de Proteção ao Meio Ambiente no Distrito Federal cumpre hoje 11 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão temporária para combater crimes de parcelamento irregular do solo. Carolina Chaves tem as informações para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, também são investigados os crimes de dano ambiental, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo a Delegacia de Proteção Ambiental, os envolvidos parcelavam ilegalmente uma área que pertence à região administrativa do Guará, que fica a 16 quilômetros de Brasília. Dentre os presos está um bombeiro militar do Distrito Federal, que já foi preso temporariamente por 2 vezes por parcelamento irregular do solo. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 6 regiões administrativas do Distrito Federal, Érica. E uma outra operação, Carolina, dessa vez da Polícia Federal, cumpre mandados em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, não é mesmo? Isso mesmo, Érica. Olha, essa é a segunda etapa da Operação Cardiopatas, que tem como alvo uma organização criminosa especializada em fraudes previdenciárias. Médicos e servidores estão envolvidos. Estão sendo cumpridos 2 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão em Campos dos Goitacazes, que fica no norte do estado do Rio de Janeiro. São investigados crimes de formação de quadrilha, estelionato e corrupção ativa. Já foram identificadas fraudes em 34 benefícios, um prejuízo de mais de 4 milhões de reais à Previdência Social, Érica. Obrigada, Carolina, pelas informações. Justiça Federal suspende parte da medida provisória que autorizava a privatização da Eletrobras. Na decisão, o juiz afirma que o governo federal não justificou a urgência de editar uma MP nos últimos dias do ano passado para alterar de forma substancial a configuração do setor elétrico nacional. Segundo o juiz, apesar de haver estudos sérios que atestam o crescente endividamento das empresas públicas do setor elétrico, as leis sobre o setor não poderiam ser modificadas sem a participação do Congresso Nacional. Ainda cabe recurso da decisão. A mobilização para combater a violência doméstica vem ganhando força no município de Quixadá, no Ceará, onde os registros desse tipo de crime chamam a atenção da justiça local. Além do trabalho de conscientização, parcerias com instituições públicas e privadas promovem prestação de serviços de saúde e beleza para as mulheres da região. Distante 158 quilômetros de Fortaleza, o município de Quixadá apresenta números preocupantes de crimes envolvendo violência doméstica. Na comarca, tramitam mais de 370 processos relacionados à Lei Maria da Penha, com cerca de 130 medidas protetivas. Para mudar essa realidade, a diretora do Fórum, juíza Ana Cláudia Gomes de Melo, implantou o projeto Diálogos de Paz e desenvolve atividades de apoio e conscientização direcionadas a diversos públicos. Uma das ações ocorreu em 2017, no bairro Campo Novo, região conhecida pela alta taxa de violência. A atividade em praça pública e na escola municipal contou com rodas de conversa conduzidas pela magistrada e pela delegada Janaína Siebra. Nós conseguimos fazer parcerias com várias agremiações da sociedade civil para trazer o maior número de mulheres possível, até porque aqui onde nós estamos hoje, no bairro Campo Novo, é um bairro extremamente carente de Quixadá. Então a gente quer aliar essa prestação de serviço e ao mesmo tempo aproveitar que as mulheres estão aqui, fazer rodas de conversa com as mulheres
para esclarecer sobre a violência doméstica. Além de orientações jurídicas, a ação contou com diversos serviços de conveniência, como emissão de RG, CPF e carteira de reservista, esclarecimentos sobre o recadastramento biométrico e título eleitoral, espaço do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, exames de glicemia e pressão arterial e orientação sobre câncer de mama. Para elevar a autoestima das mulheres, foram oferecidos ainda corte de cabelo e limpeza de pele. A população aproveitou a oportunidade para usufruir dos serviços gratuitos. Tirei a pressão, falei com a juíza e fiz o exame do dedinho. A vinda de você hoje aqui do bairro foi maravilhosa. Eu moro aqui há 15 a 17 anos e eu nunca vi acontecer um evento desse aqui. Fiz limpeza de pele e corte de cabelo. A autoestima lá em cima. A juíza Ana Cláudia Gomes explica que vai continuar o trabalho de conscientização por meio do projeto Diálogos de Paz. Entre as atividades estão palestras nas escolas e orientação psicológica a homens que cometeram agressão. Segundo a delegada Janaína Siebra, o esforço já vem promovendo mudanças. É crescente o encorajamento das vítimas em denunciar. As vítimas estão cada vez mais esclarecidas e eu atribuo isso à visibilidade que o projeto ganha. A lei do Estado de Santa Catarina, que obriga as concessionárias de água e luz a informar nas faturas a existência de débitos vencidos, é alvo de questionamento no Supremo Tribunal Federal. Gabriel Seafrei tem uns detalhes para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Ao entrar com essa ação direta de inconstitucionalidade aqui no Supremo Tribunal Federal, o governador do estado de Santa Catarina afirmou que houve invasão de competência por parte do Poder Legislativo local. Isso porque, segundo ele, quem tem que criar leis desse tipo é a União. Até que todos os ministros analisem de forma definitiva essa ação direta de inconstitucionalidade, o autor da ação pediu que seja concedida uma medida cautelar suspendendo a validade completa dessa lei lá de Santa Catarina. A relatoria desse processo é do ministro Dias Toffoli. Érica. Obrigada, Gabriel. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Quais as regras que regem os condomínios? Saiba daqui a pouco. Voltamos em instantes. Quem mora em condomínio sabe que é preciso ter uma boa dose de tolerância para se relacionar com vizinhos. Alguns embates extrapolam e vão parar na justiça. Para evitar problemas, é importante conhecer as regras internas de cada prédio e também a legislação. A tarefa de dividir igualmente o direito de posse e uso do mesmo espaço às vezes se complica. A chance de vizinhos se estranharem aumenta proporcionalmente ao tamanho do condomínio. E não é incomum acessos de intolerância e falta de bom senso. Neste vídeo divulgado na internet, repare no comportamento do morador que encontra dificuldade para estacionar e, de repente, resolve abrir mais espaço. Daniele e a irmã mal tinham se mudado para o apartamento e já receberam a primeira multa. O barulho de um grupo de amigos na inauguração da casa nova incomodou moradores mais próximos. Elas ficaram surpresas com o procedimento da administração do prédio. Nessa reunião a gente excedeu o barulho um pouco, passou das 10. E no dia seguinte a gente ficou sabendo que os moradores reclamaram do barulho para o síndico. Reclamaram do barulho e aí a gente já, em vez de sermos notificadas, já recebemos a multa por causa do barulho excedido depois das 10. E aí eu fui questionar o porquê dessa multa, sendo que a gente não morava aqui antes, a gente nunca tinha sido multada, nunca tinha sido notificado de nenhum problema, quando o síndico falou que o morador anterior já tinha sido notificado algumas vezes e aí ele quis aplicar a multa pela unidade e não pelo morador. Ele teria que ser notificado para que ele tivesse a ampla defesa e o contraditório. E a arguição de defesa dele seria simples. Quem descumpriu a lei do silêncio, quem descumpriu a norma regimental, foi uma outra pessoa que eu já excluí da vida condominial dessa edificação. Então, provavelmente, o síndico não iria aplicar esse tipo de multa. Existe uma legislação para tratar de questões condominiais. A Lei 4.591 de dezembro de 1964 é antiga, mas definiu pontos importantes como multa e destituição do síndico. O Código Civil se encarregou de atualizar outras regras.
Mas tribunais de justiça do país têm entendimentos diferentes quanto ao vigor da lei de 1964 e do Código Civil de 2002. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, entende que estão totalmente revogados os primeiros 27 artigos da lei de 1964. Já o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entende que as duas leis convivem em harmonia, mas quando há conflito, prevalece o Código Civil. Antes, para se retirar o síndico do comando, 2/3 dos moradores com direito a voto teriam que concordar. Hoje é preciso haver concordância da maioria absoluta. Outro exemplo, a lei de 64 fixava em até 20% o valor de multa por atraso no pagamento da taxa de condomínio. Atualmente, essa multa pode chegar a 10 vezes o valor da taxa. Daniele conta que a multa pelo barulho se transformou numa bola de neve. Por considerá-la injusta, recorreu à conciliação e deu certo. Mas agora, com a dívida quitada com o condomínio, ela não quer saber mais de nenhuma comemoração em apartamento. Agora vai ficar sem festa porque para evitar desgaste, né? Já teve esse desgaste, então se quiser fazer uma festa, vou para um bar, vou para um outro lugar que daí vai ser melhor, não vai ter mais problema, dor de cabeça. O Código Civil é de 2002, mas entrou em vigor só em 2003. Ele tem 27 artigos que tratam sobre a vida em condomínios e eles não podem se chocar com as leis federais, estaduais ou municipais. E algumas regras de convivência devem ser respeitadas de acordo com as normas. Uma delas é que os moradores não podem ser obrigados a carregar o cachorro no colo, porque fere o direito de propriedade das pessoas e o direito de ir e vir. Portanto, além de ficar atento às normas, é preciso, antes de qualquer coisa, estar disposto a conviver bem em comunidade. Bom, e para falar sobre esse assunto está aqui a advogada Liliane Tomás, que é especialista em direito imobiliário. Boa tarde, doutora. A gente viu na reportagem da Carolina mostrando já essas dificuldades, às vezes, da pessoa que mora em um condomínio, vai para outro, tem outras regras, né? Também tem a legislação aí, o Código Civil, que também rege esse assunto. Quais são as leis, quais são as regras que regem a convivência em condomínio? Cada um tem a sua? A gente tem uma legislação muito grande que rege os condomínios, né? Antigamente, antes do novo Código Civil, tinha uma lei específica, que é a 4591 de 64, que regia principalmente as relações do condomínio, a criação dele. Com o novo Código Civil de 2003, eu diria que essa é a legislação farol dentre diversas outras que rege o condomínio. A convenção do condomínio, ela tem uma natureza jurídica também? A convenção é um ato-norma, né? É uma natureza jurídica de ato-norma. Tem alguns doutrinadores que há uma discussão a respeito da natureza contratual, mas a que prevalece é de que é um ato-norma devido à sua qualidade institucional. Quando a gente tem uma legislação, né, federal, o Código Civil, que trata do tema, e também tem as regras aí do condomínio, como fazer para uma não chocar com a outra? Via de regra, você tem o Código Civil, ele coloca obrigações esparsas, né? E a especificidade para cada condomínio ela é regulada pela convenção. É ela a norma maior dentro do condomínio, que rege a relação entre o condomínio e condôminos, por exemplo. Então, você tem o Código Civil coloca situações gerais e os condôminos, numa assembleia, eles podem decidir por deixá-la mais restritiva em relação àquela geral, por exemplo. Uma convenção, ela pode ser questionada ali dentro do condomínio por outros condôminos que não aceitam, por exemplo? Pode sim. Se essa convenção ela foi constituída com algum vício formal ou em seu conteúdo tiver algum vício material em relação ao conteúdo e não só a forma, pode sim ser questionado. Se não tiver de acordo com a convenção ou de acordo com o Código Civil, pode ser questionado e afastado da cláusula ou até a convenção inteira se tiver um vício formal insanável, por exemplo. Doutora, a gente viu aí um exemplo na reportagem, né, de uma condômina que entrou aí no condomínio, ela alugou um apartamento e não sabia das regras, ela não sabia que depois das 10 ela não poderia fazer barulho. Apesar de ser uma norma bastante simples, bastante comum nos condomínios, ela tem que ser avisada de todas as normas. Como é que a pessoa aluga um apartamento, ela tem que ter acesso àquelas regras, ela pede? Ou é dever também do próprio condomínio informar a pessoa que está se mudando? É dever da pessoa que está num condomínio, quando ela entra, ou como proprietário, como
inquilino, que procure essas regras para tirar todas as dúvidas e não ter nenhum tipo de eventual transtorno como esse, de não saber especificamente quais são as regras. O que é muito comum é quando você usar o bom senso de sempre haver uma notificação, ou até verbal, ou escrita antes de qualquer multa, né? Para que a pessoa não possa alegar isso, o desconhecimento de alguma regra específica. Então, se tem um fato eventual como esse, do barulho, o certo é geralmente o síndico ligar e avisar, olha, tem uma regra, não pode fazer isso e gostaríamos que você cessasse. Aí a pessoa, a partir desse momento que tem inequívoco conhecimento daquela regra, ela já poderia depois, numa outra oportunidade, já ser multada, digamos assim. Uma questão muito comum nos condomínios também é em relação aos animais de estimação. Se a pessoa tem um animal de estimação, muda para um condomínio, aí acerta tudo com a imobiliária, assina o contrato e não foi informada de que não poderia levar um animal. E daí ela muda e descobre que ela, depois de ter assinado tudo, não pode ter um animal. Como é que fica essa questão? Porque realmente ela tem um animal de estimação e não foi informada que ali poderia ou não ter e já está com esse contrato assinado. Isso é um problema enorme, porque isso tem que ser visto antes de assinar o contrato, para que não haja esse tipo de transtorno. E ela não pode, por exemplo, mudar as regras sem passar antes por uma convenção. Então, ela tem duas opções: ou rescindir o contrato, porque não foi informado pelo vendedor antes desse problema, ou ela tem possibilidade de colocar numa assembleia, pedir para que seja aprovada a possibilidade dela ter aquele animal de estimação naquele condomínio, que pode ser aceito, pode ser aprovado pela maioria. A maioria dos condomínios vão ser previamente convocados para essa situação, para analisar esse fato específico e podem aprovar, inclusive, uma alteração da convenção ou alteração do regimento, dependendo aonde está prevista essa norma, se na convenção ou se no regimento interno. Quer dizer, tirar todas as dúvidas antes de formalizar tudo é fundamental. Antes de comprar seria o ideal. E em relação ao pagamento do condomínio, os inadimplentes, hoje é permitido que eles sejam negativados junto a alguns órgãos de defesa do consumidor ou melhor, órgãos de proteção ao crédito? Nós tivemos uma alteração na legislação recentemente, que é o novo Código de Processo Civil, que trata isso de uma forma mais específica e que leva à possibilidade, por exemplo, do condomínio cobrar com mais antecedência, porque a gente via situações de ficar dívidas impagáveis e as pessoas perderem as suas casas. Então, ele incentiva o novo Código Civil que essa promoção da execução ou da cobrança se dê já a partir do primeiro, do terceiro mês após a inadimplência, que a pessoa possa ser notificada dessa dívida num valor ainda pequeno, porque quando você deixa passar 2, 3 anos para que você executar, a dívida fica impagável e a pessoa às vezes perde a organização financeira e tem um problema. Então, com base nesse novo Código de Processo Civil, pode, a partir da promoção da execução judicial, inscrever, pedir para o próprio magistrado oficiar os órgãos de inscrição de nome junto ao Serasa, por exemplo. Uma outra questão muito comum em condomínio são as obras, tanto aquelas realizadas dentro do apartamento da pessoa, como as obras que são comunitárias ali, né, que fazem parte do condomínio. Vamos falar primeiro das obras dentro de casa. Elas têm que ser comunicadas com antecedência para não atrapalhar as regras ali do condomínio? Tem hora para isso também? E essa questão específica de comunicar o condomínio tem que estar regida na convenção. Então, pode ter convenção que exige uma prévia comunicação ao condomínio antes de realizar alguma obra interna e pode ser omissa nesse sentido. Então, não há uma regra específica, porque vai depender do que está na convenção em relação à parte interna. O que a pessoa teria que respeitar seriam os barulhos, porque independentemente de estar na convenção do condomínio ou não, você tem legislação local, por exemplo, no Distrito Federal, municipais, que fala até que horas você pode ter tipo de barulho, até o volume dos decibéis que você pode alcançar. Então, independentemente de estar omisso ou não essa questão do barulho na convenção, você tem legislações que impediria a pessoa, por exemplo, de extrapolar o horário e daria sossego, porque você tem que preservar o sossego dos vizinhos também. Com certeza. Obrigada, doutora, pela entrevista. Eu conversei com Liliane Tomás, que é advogada, que é especialista em direito imobiliário, conversou com a gente a respeito das regras de condomínio, tão comuns, né? Então, as dúvidas a esse respeito. Obrigada, doutora. Obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. De quem é a responsabilidade por animais de estimação em situação de abandono? A gente volta já já. A certidão de nascimento não é o único documento válido para comprovar a idade de um menor envolvido em algum tipo de delito. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça.
A decisão é dos ministros da 5ª turma do STJ, durante julgamento de recurso especial no qual um homem condenado por tráfico de drogas alegava ausência de fundamentação para comprovação da menoridade de adolescente envolvido em delito. Na ação, o homem reclamava a falta da apresentação de documento válido para comprovar a menoridade do envolvido no crime e, por isso, pedia a exclusão da aplicação do dispositivo que dispensou a comprovação por meio da certidão de nascimento do adolescente. O Tribunal de Origem entendeu que, apesar de a certidão de nascimento não constar nos autos, a menoridade foi comprovada pelo inquérito policial, apresentação do menor infrator e pela presença da mãe na audiência de instrução e julgamento. O caso chegou ao STJ, onde o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, considerou a decisão acertada. De acordo com o ministro, outros documentos dotados de fé pública são igualmente hábeis para comprovação de idade, não apenas o registro civil. Um dos empregados de uma empresa no Paraná entrou na justiça pedindo indenização por dano aos direitos de intimidade. Na ação, ele alega que a empresa divulgou uma lista nas redes sociais com os nomes e dados pessoais e salários dos empregados. O caso foi para o TST, que aceitou o pedido, mas reduziu o valor da indenização. Inicialmente, ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná considerou que houve descuido por parte da empresa. De acordo com o processo, o documento que circulava na empresa e em rede social tinha uma lista de nomes, datas de admissão e salários de pessoas que seriam demitidas. Em defesa, a empregadora afirmou que não havia autorizado a divulgação dessa lista. Ainda citou que abriu uma sindicância administrativa para descobrir quem foi o responsável, mas essa sindicância não descobriu quem divulgou o material. Diante dos fatos, o TRT reduziu a indenização estabelecida em instância anterior de R$15 mil para R$10 mil. A empregadora recorreu ao TST afirmando que não foi comprovado o dano aos direitos de intimidade. Para a relatora do caso na 6ª turma, a ministra Kátia Magalhães Arruda, realmente não existe a necessidade de comprovação do dano, pois na jurisprudência do TST, o que se exige nessa hipótese é a prova dos fatos que motivaram o pedido de indenização. A relatora votou também pela redução do valor da condenação para R$5 mil. Então, eu conheço do recurso de revista quanto ao tema valor arbitrado a título de indenização por dano moral. Divulgação em rede social de dados privados do reclamante. Faço por violação do artigo 5º, inciso 5º da Constituição da República, no mérito do provimento para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$5 mil, que tem sido mais ou menos o padrão adotado pela jurisprudência do TST sobre esse tema. Por unanimidade, os demais ministros acompanharam a relatora. No Brasil, cerca de 30 milhões de gatos e cachorros vivem em situação de abandono nas ruas. Este é um problema de saúde pública e também de responsabilidade do cidadão e do governo. Dizem que o cão é amigo do homem, mas até que ponto o homem é amigo do cão? Sani é brincalhona, educada e adora um carinho. Quem vê assim nem imagina que ela vivia na rua. A cadelinha foi adotada pelo Douglas há 2 meses. Minha mãe viu ela no mato, próximo a uma árvore, a moadinha. Minha mãe falou, olha lá, Douglas. Eu peguei e falei assim, não dei muita importância. Minha mãe falou, tem um edredom que eu trouxe aqui na Kombi, coloca pra ela, Douglas, que ela tá com frio. Aí, passando isso, eu entrei em casa e saí de novo. Quando eu saí, ela já estava da frente de casa, esperando assim ser acolhida. A Organização Mundial de Saúde estima que o Brasil tem aproximadamente 30 milhões de animais em situação de abandono. Muitos passam a vida nas ruas. Outros são recolhidos e abrigados em lares de vigilância ambiental, como este em Brasília. Esses animais, eles seguem o destino da observação, faz exame aqui em Brasília, o exame de maior preconizado, de maior importância em saúde pública é o de leishmaniose. Uma vez esses animais negativos, esses animais seguem para adoção. Ou seja, esses animais, na grande maioria deles hoje, eles seguem o rito de ter um outro lar. Mas a dúvida de muita gente é de quem é a responsabilidade no caso de abandono de animais de estimação. Em São Paulo, a Justiça acolheu, no início do mês, o pedido de uma moradora que solicitou à Prefeitura que recolhesse cachorros abandonados. O relator do caso entendeu que é obrigação do município fiscalizar e abrigar animais de rua.
A Constituição prevê que o abrigamento de cães abandonados ou soltos em vias públicas é de competência das prefeituras, já que se trata de medida necessária à preservação da saúde pública e do meio ambiente. Isso é que os municípios têm o dever essa competência específica, em função até de um centro, né? Porque só os municípios têm o centro de zoonoses, ou seja, é eles que podem, até no trato do controle, né? De pegar os animais que estão abandonados na rua, levá-los a um determinado local e guardá-los e até providenciar o quê? A chamada adoção, até em convênio com uma associação ou uma entidade de classe. A adoção responsável também é uma opção. E quem adota passa a ver tudo diferente. É uma gratidão, é um amor que não cobra nada de volta. É um amor que ele simplesmente ele emana e você recebe daquilo. Eu chego em casa, ver ela me esperando, ela querendo uma comida ou então querendo brincar, é algo que conforta muito meu coração. Não existe preço que pague isso. Esta edição do Jornal da Justiça termina aqui. Uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.